Bem, senhoras e senhores, e agora também para dar início às atividades temáticas do Congresso, anunciamos o pronunciamento do Dr. Leonardo Rolim Guimarães, que irá falar sobre a importância dos conselhos na gestão dos RPPs. Seja muito bem-vindo, Dr. Leonardo, muito obrigado por esta presença. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaria de saudar o Paulo Luiz, presidente da ABPEM, primeiro vice-presidente do CONAPEB. Em seu nome, saudar todos os demais presidentes de associações e de RPPs aqui presentes. Bom, em primeiro lugar, eu acho que vou ratificar aqui as palavras do Paulo e realmente cumprimentar a ABPEM pela iniciativa, porque é um momento, acho que o momento não poderia ser mais importante, é um momento que nós realmente refletirmos sobre o papel dos conselheiros nessa conjuntura que passamos nos regimes próprios. Então, daí que eu vou procurar primeiro falar um pouco sobre justamente essa conjuntura atual, como a gente vê a conjuntura atual, o momento futuro, né, dos regimes próprios, para então, na nossa visão, o que a gente entende que é o papel dos conselheiros nesse momento. De antemão, eu vejo que é da maior relevância. Quando temos um conselho atuante, e para o conselho ser atuante, ele precisa ter conhecimento sobre a Previdência, nós temos seguramente uma Previdência mais blindada em relação a adesivos de gestão, seja por iniciativa política, seja por conta de problemas fiscais, que é algo que ocorre com frequência. Então, o papel dos conselheiros, eu diria que é tão importante quanto o gestor. Porque o conselheiro é quem vai ser o principal fiscal, é quem vai ser o principal elo de ligação entre a gestão e o beneficiário, que são os servidores. Bom, feita essa breve introdução, falar um pouco do cenário que nós vemos atualmente dos RPPs. Bom, nós tivemos avanços importantes nos últimos anos, principalmente em relação à criação de modelos que venham a garantir um equilíbrio de longo prazo. Todos conhecem e ouvem a imprensa falar dos déficits da Previdência do servidor público. Déficits crescentes e que fazem com que a sociedade cada vez esteja menos disposta a pagar contributos, a diferença da nossa contribuição em relação ao valor total dos benefícios pagos. Esse é um problema que gerou uma série de reformas, buscando cada vez mais, de um lado, aproximar o modelo de aposentadoria do setor público do modelo de aposentadoria dos trabalhadores da iniciativa privada, e, do outro lado, induzir mecanismos que venham a tornar a nossa previdência sustentável. E o que nós vemos nas últimas décadas, eu diria a partir do final da década de 90 para cá, é um conjunto de avanços que vem levando a criar um modelo de capitalização solidária para os RPPs e, do outro lado, a construção de uma previdência complementar que venha a trazer um equilíbrio no longo prazo. Por outro lado, aqueles regimes mais antigos, aí eu falo de estados e municípios maiores que já têm uma previdência há mais tempo, como as capitais e alguns grandes municípios mais antigos, tem um déficit do passado,
período em que não houve essa preocupação com a capitalização. E isso tem levado a um esforço fiscal muito forte. De um lado, você tem um aumento de responsabilidades, de despesas, e junto a isso, um aumento dessa conta do passado. Naquele momento, vamos dizer, anterior à criação de um modelo capitalizado, tinha-se um número pequeno de servidores aposentados e uma contribuição que, por se tratar de um regime de repartição, ao haver sobra, era utilizada para outros fins. Hoje, a realidade é que esse grupo de servidores envelheceu, grande parte está aposentado, uma parcela maior ainda vai se aposentar nos próximos anos. O resultado é que o gasto com aposentadorias desse grupo, que ingressou antes do início da capitalização, nos próximos anos vai só aumentar. E isso gera uma pressão muito grande sobre a previdência própria. No momento em que o Estado tem que suplementar a folha de aposentados, com um montante de recursos cada vez maior, pelo menos no curto prazo, nos próximos 10, 15, 20 anos, dependendo do momento em que iniciou-se a capitalização. Fica difícil de se proteger aquilo que capitalizou para o futuro. Imagina um Estado que tem que complementar a previdência dos seus servidores, vamos dizer, com 2, 3 bilhões por ano, com um cenário fiscal nada confortável, enquanto você tem ali no fundo previdenciário, vamos dizer, 2, 3 bilhões capitalizados. Há uma tendência natural de querer fazer alguma forma de utilizar aquele recurso capitalizado. E, com isso, desmontar o sistema e você, no futuro, enfrentar o mesmo problema que está enfrentando no presente. Hoje, a gente está pagando a conta de não ter sido previdente no passado. Não podemos permitir que continuemos com isso no futuro. Que disfarçamos todo esse esforço que foi feito nas últimas décadas de conseguir uma capitalização. Então, esse é um desafio que nós temos de conseguir blindar esses recursos, evitar que se desmonte um regime que foi montado a duras penas nos últimos anos, para garantir que a nossa aposentadoria seja paga com o nosso fundo e que a gente tenha essa, digamos assim, independência da fonte de recursos tributários do tesouro de cada ente. Essa é a garantia que a gente tem que no futuro nossas aposentadorias vão ser pagas. Porque se dependermos do tesouro do ente, quem garante que no futuro vai ter recursos para pagar a nossa aposentadoria? Tem uma lei dizendo que você tem direito a esses benefícios, mas se não tem recursos, a qualquer momento isso pode ser notificado. É só olharmos, por exemplo, o que aconteceu na Grécia agora. Faltou dinheiro, porque o tesouro da Grécia não tinha mais como pagar as aposentadorias. O que é que foi feito lá? O país entrou numa crise, a primeira medida foi reduzir as aposentadorias em 15%. Não adiantou ter direitos adquiridos, ter toda uma legislação anterior que garantia esses benefícios, não tinha dinheiro para pagar, simplesmente. E aí reduziu-se em 15%. Além disso, congelou-se até 2015 todos os benefícios. E na prática você perde a inflação a cada ano, ou seja, mais uma redução de X%, dependendo do valor da inflação, a cada ano.
fora outras medidas para o futuro, né, de dificultar o acesso à aposentadoria no futuro, reduzir direitos para aqueles que ainda não se aposentaram. Então, a capitalização é uma garantia que o nosso fundo de previdência vai ter os recursos no futuro para pagar essa aposentadoria. Eu acho que esse é o maior recurso que nós temos e que mais, né, nós devemos proteger. Esse é o papel de todos que fazem a previdência, mas não só os gestores, como também os conselheiros. Garantir que esse recurso seja bem gerido e que não haja possibilidade de se desfazer esse modelo, que é o que vai nos garantir que a nossa previdência é sustentável no futuro, portanto, não seja alvo de problemas como o que ocorreu na Grécia. O modelo de repartição simples, por natureza, ele não é equilibrado. Num momento em que você tem muitos ativos, poucos aposentados, sim, você tem um superávit, mas isso não vai se sustentar para sempre. Vai chegar um momento em que você vai ter mais ou menos uma relação de 1 para 1, o que já ocorre nos estados mais antigos e na União. A maior parte dos municípios ainda tem uma quantidade muito grande de ativos em relação aos aposentados e pensionistas. Alguns poucos estados, aqueles estados mais novos, como Acre, Tocantins, ainda tem, por alguns poucos anos, também um superávit financeiro. Mas dentro de 4, 5 anos, praticamente nenhum estado vai ter mais superávit financeiro. Os municípios, como muitos ainda são jovens, criaram a Previdência há pouco tempo, ainda vão demorar mais tempo. Mas vai chegar um momento que você vai chegar numa relação próxima de 1 para 1, e aí é uma matemática simples. Você precisaria de ter uma contribuição de praticamente o salário inteiro. Ou seja, é inviável. O sistema de repartição simples não é viável. Então, temos que garantir a capitalização como uma primeira medida para termos a expectativa de, no futuro, ter os recursos necessários para pagar nossas aposentadorias. Então, acho que defender o modelo de capitalização tem que ser o primeiro papel nosso. Segundo, aí é garantir que esse recurso capitalizado seja suficiente. Para isso, temos uma série de outras medidas também para buscarmos. Primeiro é que esse recurso seja bem aplicado. Ser bem aplicado não quer dizer necessariamente ser aplicado em aplicações de baixo risco. Não necessariamente. Nós temos que diversificar, uma parcela vai ter que estar em aplicações de baixo risco, outras de risco mais elevado. Risco mais elevado e diversificação não quer dizer necessariamente você diversificar em várias instituições financeiras diferentes. Esse é um ponto que nós precisamos conhecer muito o mercado para poder sabermos como melhor aplicar. Recentemente a gente tem visto algumas notícias que têm preocupado. Por exemplo, a Operação Migueza da Polícia Federal. E aí algumas pessoas vêm e colocam, não, vamos restringir, só pode aplicar agora em renda fixa. Não é a modalidade de aplicação que vai garantir que você vai estar mais ou menos exposto a situações como essa. Mas sim você saber onde está aplicando. Se as senhoras e senhores verificarem, por exemplo, nenhum dos fundos que teve grandes prejuízos nos últimos anos teve a aplicação, por exemplo, dos grandes bancos públicos. Por outro lado, nem tudo que deu prejuízo era renda variável. Você teve alguns
alguns fundos que causaram grande prejuízo aos RPPS, que eram de renda fixa. Teoricamente, fundos de baixo risco. Então, é um desafio grande conhecer o mercado, procurar saber qual a melhor aplicação. E esse é um papel apenas do gestor? Não. Esse é um papel do gestor, mas é também dos conselheiros. Conselheiro, eu vou dar um exemplo, sem citar o município. No ano passado, um prefeito de um município quis fazer uma aplicação altamente temerária. Estava dentro da resolução 3922, que define os limites. Parte dos recursos iriam para a renda fixa, parte para um FIP, parte para um fundo multimercado. Eram várias aplicações diferentes que iriam levar uma parcela considerável dos recursos desse município. O gestor do município não aceitou fazer essa aplicação porque sabia do risco envolvido. O prefeito substituiu o gestor. Mas ele não tinha como substituir os representantes dos servidores no Conselho. E os representantes dos servidores do Conselho denunciaram à imprensa, denunciaram ao Ministério da Previdência. Nós fizemos auditoria no município e impediu-se o prejuízo que seguramente ia ser causado ao município com aquela aplicação inadequada. Esse, para mim, é um exemplo cabal da importância do papel dos conselheiros em preservar o recurso que é dos servidores. Temos diversos outros exemplos. Eu acho que não é apenas em relação a analisar os investimentos que os conselheiros têm um papel relevante, mas esse, para mim, é um dos mais relevantes. Outro exemplo positivo também de um outro município, nesse caso aqui eu vou citar o município porque não houve propriamente um ato mais nocivo, aqui em Paracatu. O prefeito estava querendo fazer uma segregação de massas. Era uma visão do prefeito, não tinha a princípio nada de errado. Os conselheiros levaram a discussão para a Câmara para discutir se aquela era a melhor alternativa ou se havia outra alternativa melhor. Uma discussão, aí não envolvia aplicação, mas da maior relevância para o futuro das aposentadorias dos servidores. A segregação de massas é uma saída se você não tiver nada melhor. Se você puder manter a mesma massa e usar outros instrumentos para equilibrar a previdência, melhor. Você vai ter uma garantia de que vai ter recursos no futuro para pagar a aposentadoria de todos os servidores. Segregação de massa quer dizer que aquela massa que ficou no fundo financeiro vai ser paga pelo Tesouro. Quem garante que no futuro o Tesouro do município vai ter recurso para pagar aquela massa? Quem garante que não vai haver uma dificuldade que vai viabilizar todo o regime previdenciário doente?